amor, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Boa noite, saúde a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Peço licença mais uma vez para entrar na tua casa e juntos, mesmo que distantes, mas unidos no Espírito Santo, louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou acessar a sua Bíblia, ou acompanhar a leitura que será feita no livro dos Salmos, Salmo de número 40. Nós vamos fazer a leitura dos 5 primeiros versos deste Salmo. Livro dos Salmos, Salmo de número 40, os 5 primeiros, do 1º ao 5º verso, um cântico de louvor e pedido de ajuda ao nosso Deus. Salmo 40, de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, muitas, Deus meu, as maravilhas que tenho operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los, deles falar, mas são muitos, são mais do que se pode contar. Palavras do Senhor. Amém? Esperar com paciência, queridos irmãos e irmãs, nem sempre é fácil. Esperar com paciência pelo Senhor, sobretudo, é continuar vivendo, mesmo diante das circunstâncias, mas na certeza de que Ele cuida de nós e nos dá a direção, a fim de que outros possam ver isso, ver os feitos de Deus, as bênçãos de Deus, que são muitas sobre as nossas vidas, e confiar também, temer no nome do nosso Senhor. Portanto, não importa o que nós estejamos enfrentando, esperemos com paciência pelo Senhor, que Ele se inclina, ouve o nosso clamor e Ele continuará nos direcionando, nos capacitando para que possamos vencer as nossas ansiedades, as nossas incertezas, para que outras pessoas possam ver, possam ouvir da nossa boca as bênçãos que Deus tem feito nas nossas vidas e assim confiar e temer também no nosso Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a orar
comigo nesta hora, baixar a tua cabeça, fechar os seus olhos, respirar fundo, se desligar um pouquinho do que você esteja fazendo, dos seus pensamentos, daquilo que você está planejando para amanhã ou aquilo que você quer fazer. A não ser que você ainda esteja trabalhando, apenas nos ouvindo, seria importante nesta hora você fazer aí da tua casa, de onde você está, um altar de oração ao Senhor. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por esse dia. Te damos graças, ó Pai, pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias. Te damos graças pela tua graça, ó Pai. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor. E nós pedimos, ó Pai, nos ensine a esperar com paciência, a contar, Senhor, que mesmo diante das nossas dificuldades, o Senhor tem nos abençoado. E que possamos, ó Pai, colocar através dos nossos lábios cânticos de adoração, para que outras pessoas também possam confiar e temer em Ti, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor agora, nesta hora de culto, fale aos nossos corações, nos visite de uma maneira especial. Que o Senhor, ó Pai, possa estar sendo um alimento, Senhor, para as nossas vidas nesta noite, e uma esperança viva e eficaz para as nossas almas, ó Pai. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo ainda que o Senhor fará. Nós, Senhor, pedimos que o Senhor continue nos conduzir, Senhor, cada família, cada irmão, cada irmã que está aqui nesta hora. Continue provisionando, cuidando, abençoando, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Recebe, pois, a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Quero convidar você agora a cantar, a louvar ao Senhor com esta canção e fazer dela também uma oração e algo que nós também possamos viver. Amém? Louvemos ao Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Declare a Deus, diga pra Ele que Ele é soberano, que Ele é o dono da tua vida, que não há outro Deus como
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Salvador, o Messias, amigo, para mim, para você, para todos nós. Que Ele continue sendo o Senhor das nossas vidas. Amém? Nós queremos, antes de meditar na palavra, e lembrando você que hoje é um dia especial, nós temos uma visita. Reverendo Eugênio Anunciação, secretário de comunicação da IPI do Brasil, será o portador da palavra para nós nesta noite. Mas antes de orarmos pelo reverendo Eugênio, pela palavra, nós temos 2 avisos importantes para dar para você. O primeiro deles é que na última sexta-feira desse mês, na próxima sexta-feira, nós teremos aí o nosso encontro com Deus, tá? Às 20 horas, pelo Google Meet, nós já tivemos 2 encontros que foram abençoados, né? Marlene e a Nadir têm nos ajudado, estão à frente neste trabalho. E se você quiser participar, fique atento no WhatsApp para receber aí o link, né? Um pouquinho antes das 20 horas, aí no dia 29 de outubro, você receberá o link também pelo WhatsApp, para que você possa então participar deste encontro de oração, deste encontro com Deus, para que juntos como igreja, como comunidade, possamos estar juntos com Deus, orando uns pelos outros, pela nossa igreja, pela nossa nação. Tá bom? O outro aviso é que no próximo domingo nós teremos aí a participação também do reverendo Ivanildo Silva, né, do nosso presbitério. Reverendo Ivanildo é secretário de ação pastoral do nosso presbitério, e ele no dia 31 de outubro, aí, comemorando, né, a reforma protestante, será aí o portador da palavra para encerrarmos a nossa série de mensagens sobre os pilares, né, da fé cristã, e ele trará a mensagem finalizando aí: só lhe deu glória, né? Somente a glória a Deus. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é somente para a glória de Deus. Amém? Então participe. Você pode fazer a sua inscrição presencial ou acompanhar online aí no dia 31 às 18 horas, nossa celebração com nosso irmão, querido irmão, reverendo Ivanildo, tá bom? Esses são os nossos avisos. Vamos orar pela palavra que receberemos agora do reverendo Eugênio, lá da IPI de Mogi das Cruzes, que é secretário de comunicação da IPI do Brasil e que irá nos abençoar nesta noite. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, queremos agora, Senhor, que através da ação do Teu Espírito Santo, o Senhor use, ó Pai, a vida do reverendo Eugênio, que ele seja, Senhor, tão somente porta-voz da Tua palavra para as nossas vidas nesta noite. Abra os nossos corações, a nossa mente, que a Tua palavra, Senhor, iluminada, encontre espaço nos nossos corações, encontre espaço na nossa vida, para que não somente possamos ouvir, mas entender e colocar em prática aquilo que vamos aprender nesta noite, ó Pai. Seja com as nossas vidas, abençoe mais uma vez o Teu servo, o reverendo Eugênio, nesta hora. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ouçamos a palavra. Olá, queridos irmãos e irmãs da primeira IPI de São Caetano do Sul. Um forte abraço a vocês. Estou muito feliz de estar com vocês nessa noite, embora que ainda de maneira virtual no mundo digital. Mas é muito bom estar junto com vocês para celebrarmos tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quero trazer aqui meu abraço carinhoso ao querido reverendo Rafael Cuba, que me fez esse precioso convite, e estender também esse meu abraço ao conselho e à liderança dessa amada e querida igreja. Ele compartilhou comigo que vocês toda quarta-feira celebram a Quarta da Esperança. E se tem algo que a gente precisa celebrar, sem dúvida nenhuma, é a esperança. E eu fiquei aqui pensando cá com os meus botões. Eu nunca tinha pensado sobre o significado de esperança. De alguma forma, eu sempre pensei esperança como uma expectativa apenas relativa ao futuro. E aí eu, aproveitando essa oportunidade, fui até pesquisar qual é a diferença, qual é o significado de esperança. E para mim, pasmem, foi assustador perceber que esperança não tem a ver com esperar. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, dessa descoberta que falou muito ao meu coração, e eu espero que também fale ao coração de cada um de vocês nessa noite. Há uma diferença crucial entre esperança e esperar. As duas palavras vêm do mesmo
da mesma raiz latina, mas são verbos diferentes. Esperar é um verbo que indica algo passivo. Eu espero que alguém faça algo por mim. Agora, a esperança vem do verbo esperançar. E olha que interessante a diferença. O verbo esperançar, diferentemente do verbo esperar, não implica em esperar que alguém faça algo por mim. Esperançar significa, enquanto eu estou na expectativa de que algo mude, eu continuo ativamente agindo para que aquilo ocorra. E isso para mim faz todo sentido, porque há aqueles que apenas sentam e esperam que as coisas mudem. E esperançar envolve exatamente o oposto. Justamente porque eu creio, porque eu quero que algo mude, é que então eu continuo caminhando na expectativa das mudanças que acontecerão. Você já deve ter ouvido essa frase que diz assim: as pessoas querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. E óbvio que não dará certo. Na esperança, ou melhor, na expectativa de que algo mude, se eu não faço nada, se eu simplesmente cruzo os braços e fico aguardando que algo ou alguém transforme a situação, não vai dar certo. Eu preciso agir, eu preciso ser atuante, porque fé envolve exatamente isso. Nós temos um papel ativo em direção a Deus, na certeza de que Ele nos ouve, de que Ele nos direciona. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. E quero que você acompanhe comigo a leitura bíblica, por gentileza. Diz assim o texto: Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando pela mão o cego, levou-o para fora da aldeia, e então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? E o homem, recuperando a visão, respondeu: Eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Palavra do Senhor. E eu quero começar pensando exatamente no texto. O texto aponta no versículo 22 que Jesus chegou com os discípulos num vilarejo chamado Betsaida. E é sempre importante nós estarmos atentos aos nomes. Os nomes têm um significado precioso. Betsaida era um vilarejo, uma pequena aldeia, e carregava em si esse nome, Betsaida. No hebraico, todo nome de lugar que começa com a palavra Bet sinaliza a casa, um lugar de habitação ou um lugar onde é ocupado. Por exemplo, Belém, embora na nossa língua portuguesa seja escrito dessa forma, em hebraico é Bethlehem. E Bethlehem significa casa, Bethlehem, pão, casa do pão. E é engraçado que Jesus, quando faz essa afirmação no Evangelho de João, eu sou o pão da vida, ele estava inclusive fazendo uma associação também ao fato dele ter nascido em Belém. Ele é o pão da vida, ele nasceu na padaria. Betsaida, então, é a casa de alguma coisa. E é importante nós estarmos atentos ao significado do que seria essa coisa que Betsaida seria a casa. É mais ou menos com o que vocês que moram em São Caetano do Sul sabem da história do surgimento e do estabelecimento hoje do município de São Caetano do Sul. A cidade de vocês começou a partir de uma fazenda chamada São Caetano, que foi uma doação aos monges beneditinos do Mosteiro São Bento, lá de São Paulo, onde eles cultivavam alguns produtos alimentícios. E tempos depois, essa fazenda foi se desenvolvendo, mais pessoas foram chegando, e os monges beneditinos construíram uma capela em homenagem a São Caetano, um santo patrono do trabalho. Então não é à toa que a cidade de vocês é uma cidade muito pujante, com o maior IDH do Brasil, porque é formado por pessoas como vocês, gente que trabalha, gente que arregaça as mangas e não tem medo de trabalhar. O nome está associado à história, e a história está associada às pessoas que se achegam.
Assim como São Caetano do Sul é marcada por pessoas que estão dispostas a trabalhar, Betsaida juntava uma série de pessoas que tinham algo em comum. Bet, como nós já vimos, é casa e Saida é peixe. Então Betsaida era provavelmente um vilarejo pesqueiro, onde a principal atividade econômica era a pesca. Então olha que interessante, a gente começa a perceber as riquezas dos detalhes, as nuances que estão no texto bíblico que nós lemos. Eu vou ler novamente os versículos 22 e 23 de Marcos 8. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Olha que interessante. Nesse lugar onde as pessoas precisavam sobreviver a partir da venda do produto que era colhido, no caso da pesca, ter um homem cego nesse vilarejo era uma espécie de empecilho, de atrapalho. Então os demais pescadores tinham que pescar não apenas por eles, mas também por esse homem que estava cego ou se tornara cego. Então, ao olharem para esse homem, os demais pescadores enxergavam ele não como um ser humano, mas apenas como isso, um cego. E se você perceber, não diz qual é o nome dele, porque exatamente por essa situação difícil, ele perdeu a sua identidade. Ele não era mais chamado pelo nome. Se tem algo que é importante para todos nós, é sermos chamados pelo nome. Porque quando somos atrelados, somos colados a apenas aquilo que fizemos no passado, ou aquilo que marcou negativamente a nossa história, nós vamos perdendo a identidade e vamos nos atrelando a isso. E é interessante que no caso deste homem, ele estava colado a essa identidade. Ele não era mais um homem com nome, ele era apenas alguém cuja evidência era a sua deficiência, era a sua necessidade. E eles fazem um pedido muito interessante para Jesus. Eles se aproximam de Jesus, levam o cego e dizem: toque nele. Então façam uma cura, realizem um milagre. Porque é exatamente assim que a religião ensina a gente a se aproximar de Jesus. Eu sei que não é o caso aqui em São Caetano do Sul, mas você deve saber que em muitas igrejas as pessoas se aproximam de Jesus apenas para conseguir algo em troca, apenas para conseguir uma bênção, para conseguir um milagre. Essa é a disposição do coração dessas pessoas, no caso desses homens do vilarejo. E é interessante que a primeira cura que Jesus faz na vida do cego não é curá-lo da cegueira física. Perceba o que o texto bíblico nos ensina, nos aponta. Jesus, versículo 23, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Porque o primeiro grande problema na vida desse homem é que com a sua cegueira ele perdeu a identidade. Então ele já não conseguia ser ativo na sua vida. Ele não era alguém que esperançava, ele era alguém que esperava. Ele se tornou passivo diante da vida, tanto que os moradores pegam ele e levam ele até Jesus. Jesus pega ele e conduz ele para fora da aldeia. Era um homem que estava perdendo a alegria de viver, não tinha mais perspectiva, não tinha mais expectativa. E é interessante que a primeira cura que Jesus realiza é uma cura emocional, porque para este homem a aldeia era um ambiente tóxico, era um ambiente no qual ele se tornava refém da opinião dos outros. E quantos de nós não somos como este homem cego? Estamos reféns do que os outros dizem que nós somos. Estamos reféns da opinião dos outros. E com isso nos tornamos passivos diante da vida. Esperamos que alguém apresente soluções para nós. Pois a primeira coisa que Jesus faz é tirá-lo da aldeia para curar a sua dependência emocional, a sua cegueira emocional. Então, em seguida, o versículo 23 diz assim: Jesus, tomando-o pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? E é interessante essa atitude de Jesus. Não era uma atitude desrespeitosa. De acordo com o costume, com a cultura da época, a saliva humana ela era considerada quase como um remédio.
Sabe que de tempos em tempos a humanidade vai inventando alguns medicamentos para certos tipos de doenças, de problemas, como se fossem verdadeiros, e depois descobre que não tem eficácia para aquele fim, para aquele propósito, mas é algo muito comum a nós. Naquela época, talvez seria um kit muito famoso para curar cegueira. A questão da saliva humana era considerado como propriedades terapêuticas. Então, quando Jesus cospe nos olhos deste homem, Jesus estava sinalizando para que aquele homem pudesse compreender o que Jesus estava fazendo. Primeiro, Jesus trata do problema emocional, da cegueira emocional desse homem, e agora Jesus vai se deter na cura física dos olhos, da cegueira desse homem. Então, o ato de cuspir nos olhos desse homem significa exatamente isso. Jesus agora estava se dirigindo ao problema físico. E Jesus então cospe, impõe-lhes as mãos e pergunta: você vê alguma coisa? E olha que interessante a resposta do homem no versículo 24. O homem, recuperando a visão, respondeu: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Há um filme muito interessante, baseado em uma série de livros do famoso escritor C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. E um dos personagens bem interessantes nessa fabulosa narrativa são os barbárvores. O que são os barbárvores? Eram seres muito antigos neste mundo imaginário de Nárnia, seres muito sábios que eram árvores, que tinham barbas e andavam como se tivessem pés. Então, quando eu leio esse relato, eu não consigo fazer outra associação que não seja essa. C.S. Lewis parece ter se baseado nessa passagem bíblica para pensar essa imagem, porque é muito interessante. A cegueira emocional daquele homem não apenas fazia ele enxergar quem ele não era, ele era um ser humano, ele não era um cego. Ele era alguém que tinha condições de continuar cuidando da sua vida com dificuldades, é certo, mas ele não deveria se esconder da vida. Porém, essa cegueira também fazia ele enxergar as pessoas como elas não eram. Perceba o texto bíblico. Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Quando nós somos reféns da opinião dos outros, nós não conseguimos enxergar a nós mesmos de maneira correta e muito menos enxergar os outros de maneira adequada. Nós enxergamos os outros como eles não são. Nós teimamos em colar rótulos na vida das pessoas. Este é um mentiroso, aquele é um preguiçoso, aquela não é confiável. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou compartilhar ao seu coração. Nós não somos os nossos comportamentos. Nós não somos os nossos comportamentos. Nós temos reações das quais nós nos envergonhamos. Mas eu quero que você entenda isso. As circunstâncias nas quais nós vivemos muitas vezes nos impelem a termos essas reações. Então, se em algum momento alguém mentiu para proteger a própria pele, não quer dizer que aquela pessoa é uma mentirosa. Significa que ela passou por uma situação na qual se sentiu pressionada e reagiu dessa maneira. Nós não somos os maus comportamentos que realizamos. E este homem, ainda precisando ser curado por Jesus, porque ele estava aprisionado ao que os outros pensavam dele, e com isso ele começou a gerar uma maneira de enxergar as pessoas também defeituosa. Eu vejo árvores andando, pessoas que parecem árvores andando, ou seja, ele não conseguia enxergar os outros como eles na verdade eram. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos desse homem, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E perceba essa frase: e distinguia tudo de modo perfeito. O encontro desse homem com Jesus ajudou ele a ser curado não apenas do seu problema físico, mas também do seu problema emocional.
Eu não sei se você sabe, mas existem pesquisas muito sérias na ciência que indicam que entre 87% a 92% das nossas dores físicas, elas têm um fundo psicossomático. O que significa isso? As nossas doenças físicas, boa parte das nossas doenças físicas, ou de muitas das nossas doenças físicas, elas têm um fundo emocional. A cegueira desse homem era uma cegueira física, mas ela gerava um outro tipo de cegueira, que fazia ele não enxergar a si como ele era e não enxergar os outros como eles eram. E quando esse homem tem esse encontro com Jesus, a cura dele é completa, a transformação é completa. E ele passou a distinguir tudo de modo perfeito. Ele começou a entender, a enxergar a realidade e a vida como ela era. Há uma frase muito interessante de uma escritora francesa chamada Anaïs Nin, que diz assim: nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Eu vou repetir: nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Então, muito da maldade que nós vemos do lado de fora do mundo, na verdade, reflete um pouco daquilo que está dentro de nós. Se nós temos medo da vida, nós enxergamos o mundo como um lugar perigoso para nós e nos tornamos passivos. Ficamos esperando o tempo todo em vez de sermos pessoas que esperançam. Em vez de esperançarmos, esperamos. E Jesus termina o encontro dele com este cego no versículo 26 dizendo isso a ele. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. O ambiente que nos mantém reféns, ou as relações que nos mantêm reféns, são tóxicas, não são boas para nós. Não devemos insistir em relacionamentos que nos aprisionam. Casamento não é e nem deve ser campo missionário. Você não pode achar que mudará o seu cônjuge por se manter fiel a ele e, apesar disso, viver uma vida pesada, uma vida sem graça, uma vida de luta. Eu quero caminhar para o encerramento dessa nossa reflexão, lembrando o caso de um homem que eu tive o privilégio de ser pastor dele em outra cidade. Eu lembro, era um dia da semana pela manhã, eu estava no escritório pastoral, esse homem chega todo ansioso, esbaforido, abre bruscamente a porta do escritório pastoral e diz assim: pastor, eu só vim aqui dizer que eu determinei algo na minha vida e eu sei que eu posso ser inclusive punido por vocês, pela igreja, mas eu determinei hoje que eu vou me separar da minha esposa. Um homem que estava casado há quase 30 anos, há quase 35 anos. E eu percebi a ansiedade do coração dele e falei para ele: calma, meu irmão, senta aqui, me explica o que está acontecendo. E ele começou a apresentar uma série de lamentos, de reclamações. O casamento já não estava bom há muito tempo, ele estava empurrando com a barriga. E ele falou assim: não dá, minha esposa não muda, pastor, minha esposa não muda. E ele estava na expectativa, ele esperava que algo acontecesse para que a esposa dele mudasse. E conversei com ele, perguntei: podemos nos reunir semanalmente, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo no seu coração, porque esse é um dos papéis do cristianismo. O Evangelho é o convite de Jesus para tornarmos-nos discípulos de Cristo. Então, nessa caminhada, Deus foi revelando ao coração do homem o que estava acontecendo com ele. E a cada semana que a palavra de Deus era apresentada a ele, por mais que ele tivesse passado boa parte da vida dele numa igreja, ele não tinha sido apresentado ao Evangelho de Jesus. Então, por isso o coração dele estava tão pesado. Mas à medida que ele foi apresentado ao Evangelho, ele foi percebendo como estava o coração dele, e ele percebeu que o problema não estava na esposa dele. O problema estava no coração dele. Enquanto ele esperava que a esposa dele mudasse, ele permanecia amargurado. E então ele percebeu que ele deveria não mais esperar, ele deveria esperançar. Então ele continuou ativamente, não esperando que a esposa mudasse, mas ele mudando o que cabia a ele mudar. Mudando os seus sentimentos, mudando as suas disposições. Período de 1 ano e meio, quase 2 anos,
Nós estivemos caminhando juntos semanalmente, até que encerramos, e ele quis encerrar de uma maneira muito simbólica. Celebrar os 35 anos de casados, num almoço em família, onde os votos foram renovados e eles puderam celebrar as mudanças que apenas Jesus poderia fazer na vida deles. Muitas vezes nós agimos como o povo do vilarejo, pedimos que Jesus faça uma coisa, mas o que Jesus precisa fazer é outra coisa totalmente diferente. E eu quero convidar você, à luz do texto que lemos nessa noite, que você reavalie o seu coração. Você tem sido alguém que tem esperado, tem cruzado os braços e tem esperado que Deus faça um milagre, que as coisas aconteçam de maneira mágica, ou você é alguém que descruza os braços e continua caminhando porque crê em Deus e por isso você não espera, você esperança, você continua caminhando, atento àquilo que Deus quer mudar no seu coração, na sua vida? Porque para o mundo se tornar um lugar diferente para você, você precisa ser diferente diante do mundo. Não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Que Jesus transforme a sua vida através dessa palavra e que o seu coração seja transformado pela presença maravilhosa de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do reverendo Eugênio, grande amigo aí que nós tivemos a oportunidade de conhecer através aí da IPI do Brasil. Que o Senhor continue abençoando o reverendo Eugênio, a amada igreja lá em Mogi das Cruzes, onde ele pastoreia. Que o Senhor continue conduzindo a vida dele. E que palavra que nós ouvimos nesta noite, né? Essa diferença entre esperar e esperança, né? Certamente, assim como eu, você foi abençoado nesta noite. E que nós possamos, pois então, queridos irmãos e irmãs, esperançar em Deus. Amém? Não apenas esperar, né? Mas também continuemos agindo, continuemos fluindo o agir de Deus através das nossas vidas, para que ao esperançarmos em Deus, Ele continue agindo em nós e por meio de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você nesta hora, encerrando essa celebração, encerrando este momento de celebração, e que o nosso culto diário, a nossa vida cultica para com Deus continue. Amém? E nos encontramos então sexta-feira, né, temos aí um encontro com Deus, e no domingo, palavra com o reverendo Ivanildo, na nossa celebração às 18 horas. Depois da oração, a bênção, e ainda teremos mais um cântico para louvarmos ao Senhor. Amém? Oremos. Obrigado, Pai, por este momento tão precioso na Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos ensina, nos relembra, ó Pai, e nos exorta a esperançarmos em Ti. Que não fiquemos, ó Pai, inertes, mas que possamos agir, ó Deus. Não somente esperar com os braços cruzados, como disse o reverendo Eugênio, mas andarmos, Senhor, constantemente em meio a esse mundo, para que a nossa esperança, Senhor, seja vista, ó Deus, a esperança que está em Ti, que possamos esperançar diante deste mundo caótico que vivemos, que o Teu agir sobrenatural esteja sobre nós e por meio de nós, como Tua igreja, como Teu povo, Senhor, reunida neste lugar, ó Pai. Pedimos por cada irmão, cada irmã que está acamado, que está enfermo, Senhor, aqueles que têm feito radioterapias, quimioterapias, ó Deus, aqueles que estão se preparando para cirurgias, que o Senhor coloque Tua mão santa, curadora e restauradora, Senhor, na vida dos nossos irmãos e irmãs, cuidando, provisionando todas as coisas, ó Pai. Pedimos para que o Senhor continue a abençoar cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã que está aqui nesta hora, nesta noite, Senhor, que continue sendo direcionado, abençoado, Senhor, continue sendo conduzido pela Tua santa e soberana vontade, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela Tua presença, pela Tua esperança em nós, ó Pai, que possamos mais uma vez continuarmos vivendo e esperançar, Senhor, em Ti. Temos a nossa esperança firme em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Recebe, pois, a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai,
a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
Jesus.